Flávio Briatore voltou para a Alpine 15 anos depois de sair por causa do escândalo do GP de Singapura de 2008. Briatore foi anunciado como consultor executivo pelo CEO do grupo Renault, Luca De Mel. Mas ele não está apenas aconselhando De Mel. O chefe de equipe, Bruno Famin, confirmou que vai trabalhar de perto com Briatore, que vai ser o consultor para toda a Alpine na Fórmula 1. O papel de Briatore é focado em áreas de alto nível. Isso inclui decisões sobre pilotos, avaliação da estrutura atual e aconselhamento em questões estratégicas. Briatore nunca assumiu total responsabilidade nem pediu desculpas por sua parte no Singapura Gate. Na ocasião, Nelsinho Piquet bateu de propósito para causar um safety car que ajudou o companheiro de equipe Fernando Alonso a vencer. Briatore aceitou apenas parte da culpa porque convinha fazer isso. Claro, ele tem todo o direito de trabalhar na Fórmula 1 e até andou tocando projetos com Stefano Domenicali. Não haveria problema para Briatore assumir um papel em qualquer outra equipe. Foi o que aconteceu com Pat Symonds, outro envolvido no escândalo, que trabalhou para Marussia, Williams e para a própria Fórmula 1. Mas voltar para a mesma equipe, com o mesmo dono majoritário da Renault, pega muito mal. Famin defendeu a decisão da Renault, afirmando que não se importa com o passado desde que Briatore ajude a melhorar a equipe. O nosso colega Ed Straw, da The Race inglesa, perguntou diretamente a Famin o que essa escolha revela sobre a cultura da Alpine e do grupo Renault, já que parecem considerar irrelevante o comportamento passado dos indivíduos desde que eles possam oferecer desempenho. Famin foi evasivo na resposta e disse apenas que Briatore é apenas mais um recurso que a Renault acredita que possa ajudar. A ironia é que tudo que a Renault faz parece piorar a equipe. A nomeação de Briatore sugere que a estrutura atual precisa ser avaliada, mas uma avaliação honesta pode desviar o foco de Anston e Viry, onde os carros e motores são produzidos por pessoas competentes, e colocar holofotes no topo da pirâmide, onde as pessoas esperam sucesso a baixo custo e sem ter uma estratégia definida. Muita gente pode se perguntar por que Briatore está livre para trabalhar na Fórmula 1, já que ele foi banido do automobilismo para sempre em 2009. Vale a pena revisar o que aconteceu depois e o que reverteu a pena. Briatore foi considerado culpado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA em setembro de 2009. A decisão afirmava que membros da equipe Renault, Flávio Briatore, Pat Symonds e Nelsinho Piquet, conspiraram para causar um acidente deliberado. A FIA baniu Briatore do automobilismo para sempre. Já Symonds foi suspenso por 5 anos. No entanto, em janeiro de 2010, um tribunal francês considerou ilegal o banimento perpétuo. Isso se deve a falhas no processo, como a violação dos direitos de Briatore de exercer atividade profissional, a falta de um julgamento justo, o uso de um depoimento de testemunha anônima e a falta de imparcialidade. O tribunal francês entendeu que o julgamento foi manipulado, baseado em declarações dadas ao jornal The National, de Abu Dhabi, por um dos juízes, no caso, o chefe de Autoridade Esportiva Nacional dos Emirados Árabes, Mohammed Ben Sulayem, hoje presidente da FIA. A FIA chegou a recorrer, mas desistiu em abril de 2010, depois de chegar a um acordo com Briatore. A FIA também renunciou a qualquer direito de iniciar novos processos contra ele. Briatore concordou em não assumir nenhum papel operacional na Fórmula 1 antes do final de 2012 como parte desse acordo. Ele também aceitou assumir parte da culpa, embora isso se deva simplesmente ao fato de estar no comando quando o Singapura Gate aconteceu, mas ele não fez nenhuma admissão de culpa pessoal. Portanto, pelo menos formalmente, a responsabilidade foi uma questão protocolar, de registro público, o que reforça a polêmica em torno da volta à Fórmula 1. Isso deflagra o tamanho do problema da Alpine hoje, já que esse não é o único tema controverso em torno da equipe. Pode não parecer, mas a Alpine ainda é uma equipe de fábrica completa. Mesmo assim, existem rumores de que ela está avaliando encerrar o programa de motores de Fórmula 1 em Viry para 2026, passando a usar um motor de outro fabricante. Mas isso é sério mesmo, hein? Bom, tem sim alguma verdade nessa história. Fornecedores alternativos foram de fato sondados. Uma mudança dessa tiraria completamente a credibilidade da equipe de Fórmula 1 da Renault, já que operar como cliente de motores automaticamente sacrifica algum potencial de desempenho. Você pode até dizer, mas por enquanto é só uma hipótese. Qual é o problema nisso? O simples fato de se cogitar essa ideia já é um problema. Veja, não dá para imaginar a Ferrari ou a Mercedes fazendo o mesmo. Até a Red Bull criou a própria divisão de motores para 2026, justamente por causa da vantagem de ter controle total. O chefe da equipe, Bruno Famin,
teve a chance de descartar a ideia de busca de motores externos no GP da Espanha, mas não o fez. Em vez disso, ele simplesmente não quis comentar o assunto. Pierre Gasly, que ainda não renovou com a Alpine, foi questionado em Barcelona sobre o quanto pesa para ele o status de equipe de fábrica. Ele apenas respondeu que a equipe deve ter todas as opções na mesa para buscar de melhor desempenho. Uma equipe de fábrica que se rebaixa consciente e deliberadamente a uma equipe cliente compromete a própria capacidade de produzir um motor competitivo. É um ato de autodestruição. Mas essa é a ideia de Demel para reverter uma equipe que tem cambaleado em tudo, desde a saga ridícula de pilotos até uma rotatividade enorme de funcionários sêniors, além do declínio colossal de desempenho. A nomeação de Briatore é a cereja no bolo. O mais provável é que a Renault continue como está, com um motor projetado e desenvolvido na instalação de Viry-Châtillon. Acontece que admitir a possibilidade de mudar para outro fornecedor reflete ou falta de confiança no projeto Alpine ou falta de compromisso da Renault em apoiar o projeto na Fórmula 1, ou as duas coisas. As atitudes da Renault dão a entender que ela subestima a Fórmula 1 moderna e o que é necessário para ter sucesso. Ela voltou como equipe de fábrica em 2016, depois de comprar a problemática Lotus, mas sempre pareceu uma equipe sem entusiasmo. Os problemas financeiros da Lotus fizeram a equipe ficar defasada. Ainda assim, a Renault apresentou um plano de 5 anos para vencer Mercedes, Ferrari e Red Bull, com 85% do tamanho e dos recursos dessa equipe. Quanto ao programa de motores, a Renault começou tão mal a era dos V6 turbo-híbridos que sua cliente, a Red Bull, acabou indo embora. Uma década depois, o motor Renault ainda sofre um déficit de potência, perdendo vários décimos de segundo no tempo de volta. A equipe de Fórmula 1 em Easton cometeu seus próprios erros e teve um desempenho muito abaixo do esperado nesse ano, ainda que dê alguns sinais de progresso. Embora a equipe esteja numa condição melhor do que estava antes de a Renault comprá-la da Genie Capital no final de 2015, ela ainda não está indo a lugar algum. Profissionais experientes que foram afastados na gestão de Demel indicaram que os problemas com motores nunca foram totalmente compreendidos. O fato de ter havido uma grande reformulação em Easton deu margem para especulações. Agora, toda a divisão de motores pode estar na mira. Então, a pergunta que fica é: Demel e Renault estão trabalhando sério para ter sucesso na Fórmula 1? Ou tem mais coisa acontecendo, hein? A Renault e a Alpine negam que a equipe esteja à venda. Ela foi avaliada pela Forbes em 1,4 bilhão de dólares em 2023. Embora tenha vendido 24% para um consórcio de investidores americanos no ano passado, a Renault insiste que quer manter o restante. Além disso, quando a volta de Briatore foi anunciada aos funcionários na quinta-feira antes do GP da Espanha, ficou prometido que a equipe não seria vendida. Apesar de Briatore ter sido peça-chave no título mundial como Benetton nos anos 90 e como Renault nos anos 2000, talvez haja um desejo de recriar esse efeito. Mas há uma explicação melhor para o retorno dele. A única lógica possível para trazer Briatore nesse papel é como facilitador de uma venda. Você pode desconectar a equipe de base de motores em Viry, que ainda tem um papel a desempenhar no grupo Renault. Isso deixaria a equipe de Fórmula 1 como uma entidade separada e facilmente vendável. Daria até para incluir no pacote a marca de carros Alpine, que não convence muito. A Andretti ainda está avançando com o trabalho no carro de 2026 e não está interessada em esperar pela promessa de uma vaga para entrar como 11ª equipe em 2028. Então, ela seria uma candidata para aquisição, especialmente se o programa de motores Alpine Renault for encerrado. Nesse caso, haveria um acordo de cliente para os primeiros anos, o que daria tempo para a GM completar o trabalho da unidade de potência Cadillac. Isso poderia ser a melhor saída para todos, embora a gente entenda que a Andretti não tem interesse em comprar a Alpine, pelo menos por enquanto. Quem sabe isso é apenas uma etapa da negociação. A Renault sairia da situação de hoje, de manter a equipe apenas como um ativo de marketing e não como uma operação séria. Mesmo assim, cabe perguntar se a Fórmula 1 faz bem para a marca Alpine e para a própria marca Renault, porque as falhas, que já eram constantes e visíveis, agora foram complementadas pela contratação de Briatore.